Agora, começando aí a parte de eletrônica, né, a sexta parte aí do nosso mini curso, onde a gente vai falar sobre ABS, né, vamos conversar um pouco hoje sobre como ajustar aí o ABS em carros de corrida. É uma coisa que está ficando cada vez mais comum, né, nos carros dentro do GT3, GT4, até muitas categorias de marca, né, monomarca, então monomarca, monocarro, estão, né, implementando o ABS aí nos seus carros, né, para principalmente deixar eles mais acessíveis e, querendo ou não, né, dar mais desempenho, né. E vamos começar, né? Por que, né, o ABS é bom aí em carros de corrida? O que que ele faz? Ele vai simplesmente regular aí a pressão de freio, né, para você estar dentro do limite aqui de aderência. Então o ABS, né, você coloca uma pressão de freio, ele começa a detectar que está perdendo aderência, ele volta aqui, alivia a pressão de freio até ele detectar que está ganhando aderência de novo, e aí ele vem para cá nesse ponto, ele libera a pressão de freio, e aí ele vai deixar a pressão de freio crescer de novo, aí ele vai cortar novamente, e é por isso que você vê, né, aqueles vídeos das marcas de pequenas travadas, né, que esses primeiros ABS eles eram mais lentos, né, faziam cortes mais agressivos, mas hoje os ABS em carros de corrida estão bem avançados e são utilizados até mesmo, né, para controlar, né, a rotação do carro em entrada de curva, diferentes pavimentos, diferentes condições de aderência, tem esse ajuste dentro de ABS e é importantíssimo ajustar isso para obter o máximo aí do ABS. Então, né, vamos lá. Quais são os componentes aí de um sistema de ABS moderno aí em carros de corrida, né, os principais? Sensor de velocidade de roda das quatro rodas, essencial. Aí tem a unidade de controle, né? Aqui estou pegando o exemplo do ABS, se eu não me engano é o MS5 da Bosch, mas o MS4 também bastante parecido. E aí tem, né, o chicote, né, do ABS, a chave seletora de funções onde vai fazer esse ajuste, né, para as condições de aderência, sensores de pressão, né, que chegam lá na roda, que chegam aqui na SU para ver, né, com a pressão de freio, ele saber como ajustar isso e, né, essa parte aqui que é o sensor de aceleração, né, e guinada aqui do carro, né, que hoje tem um grande fator aí no ABS para controlar aí o funcionamento dele, que ele não só simplesmente vai ver se a roda está travando, né, ele vê o que o carro está fazendo e a partir daí ele também atua até como, querendo ou não, um controle de estabilidade aí enquanto ele está sendo acionado. Então, né, vamos lá. Aqui, né, uma imagem do manual de ABS da Bosch, onde ele mostra, né, aquela condição de aderência que eu comentei, né, qual que a condição aí de estabilidade do veículo, né, que para cá tem um aumento de estabilidade e aqui tem a parada, né, e que voltando para esse gráfico, o que, que é isso? Essa faixa, o quanto que o ABS deixa, né, chegar aqui, passar aqui dessa aderência e o quanto ele espera, né, para garantir que a aderência volte. Então, assim, um ABS de rua, né, que é o que está mostrando, ele vai ter essa faixa trabalhando mais, né, e aí ele vai naturalmente ser um pouco mais estável, ser um pouco mais tranquilo, ele não vai vibrar tanto, e enfim, fazer o carro balançar menos e aí você vai sentir uma estabilidade maior. Porém, né, você não está aproveitando, você não está próximo aqui desse ponto máximo de aderência, fica mais difícil de você chegar lá. E essa que é a diferença, né, de um ABS de carro de rua para um ABS de corrida. Ele sacrifica um pouco aqui essa estabilidade, né, durante a freada para você obter o máximo aqui de performance de freio, né, você parar o seu carro mais rápido, falando de maneira mais simples. Então aí vamos lá, né? Como que um ABS atua? Né? Aqui a gente tem aqui a gente tem uma imagem, né, de uma freada onde o ABS aqui ele é representado, né, por esses cortes, né, que estão acontecendo aqui na linha de freio. Isso aqui é de um simulador, né, mas é o que eu tinha aqui de dado para mostrar, né, na linha de freio, chegando lá na roda, como que ele atua, né? Então aquilo que eu comentei, ele vai chegar, você vai dar a pressão de freio inicial, essa pressão de freio vai ficar crescendo até ele detectar, caramba, minha roda começou a travar, começou a ter algum travamento. Aí ele vai começar a aliviar essa pressão e depois liberar ela de novo. Alivia essa pressão, libera ela de novo. Alivia essa pressão, libera ela de novo. Alivia essa pressão, libera aqui de novo. Aí ele percebeu que, caramba, a condição de aderência diminuiu, tem que começar a cortar mais. Ele dá um corte mais agressivo, fica aliviando, soltando, aliviando, soltando, aliviando, soltando, aliviando, soltando. E aí depois ganha mais aderência, ele faz esse ajuste e ele vai fazer isso tudo manualmente. Até que chega um ponto aqui que ele viu, caramba, vai ter uma travada muito forte, ele aliviou completamente aqui a pressão e aí depois vai voltando. Então isso aqui não é o pé, né? Aqui você vê uma roda, eu peguei esse exemplo porque teve uma roda que praticamente o ABS não atua aqui, só nessa situação que provavelmente o carro deu um pulo, né, grande. Aqui embaixo tem a posição aí do pedal de freio, né, que felizmente no simulador isso daqui é como se fosse sair na pressão aí que você está aplicando lá em cima do pedal antes de chegar no cilindro mestre, antes de ter qualquer tipo de corte. Então a gente vê que não foi o pé, né, que aliviou isso. Você vê que aqui alivia aqui um pouco, né, que foi um ajuste provavelmente que fiz para
não atuar aí tanto o ABS que esse simulador pede isso, né? Mas ele é bom para representar aqui esse funcionamento do ABS. Então, o que ele vai fazer? Ele detectou, ele vai começar a fazer esse corte nesse estilo, né? Corta, volta, corta, volta, corta, volta. E aqui é um exemplo, né, de o que acontece quando você tem aí pressões diferentes. Então você vê, né, eu não coloquei pressão suficiente no ABS nas linhas em branco, que são uma outra volta. Você vê aqui que tem bastante pressão de freio a menos e, consequentemente, né, essa linha aqui, quanto mais para baixo ela tá, mais o carro tá parando. E aí não aproveitei, né, todo o potencial aqui de parada do carro. O carro deixou aqui essa aqui diferença aqui, que o carro poderia estar parando a mais, né, e acabei não parando. Então, o que é importante para o ABS, né, em carro com ABS? Você tem que colocar a pressão suficiente para o ABS funcionar adequadamente. Né? Se você não coloca pressão suficiente, o seu ABS não vai atuar e você está abaixo do limite. Então é importante você sentir aquele pedal vibrando para, né, o ABS estar fazendo aí o trabalho. Porque se você não dá pressão para ele trabalhar, ele não vai acionar e ele não vai, né, fazer esse corte aqui igual especificamente essa roda conseguir aguentar toda a pressão que estava sendo colocada, essa daqui não, aí o ABS cortava especificamente nessa, essa daqui precisou de alguns cortes pontuais. Então essa aí é que é, vamos dizer, a mágica aí do ABS, né? Ele permite fazer coisas que com um pedal só a gente não consegue controlar, e nem se colocasse lá um pedal aí para cada roda, eu acho que a gente não tem perna suficiente, né, para atuar aí cada pressão de freio individualmente, por melhor habilidoso aí que o piloto seja, né? Então isso que o ABS permite, por isso hoje que o ABS, né, de motorsport traz mais desempenho do que você andar aí sem ABS, né, sem nenhum tipo de assistência, né, por essa habilidade de controlar as rodas individualmente. Então, né, que já mostrei desses dois fatores como o ABS funciona, a importância, né, de sempre colocar a pressão adequada para o funcionamento do ABS, né, quando que você vai começar a aliviar a pressão de freio, aí já começa muito mais de controlar quanto de carga você quer na frente do seu carro, né, com o volante. De nada adianta você começar a dar volante e o ABS só vai começar a cortar, você ainda tem que soltar o freio, né, na hora que você está dando volante aí no seu carro, né, que você vê que volta aqui o acelerador, você começa a dar mais volante aqui nesse ponto, e aí você alivia a pressão de freio, isso ainda tem que fazer, o ABS não faz essa parte aí para você, que o ABS ele vai tentar, né, parar mais o carro, e para parar mais o carro ele vai tentar colocar o carro em linha reta, e às vezes você quer virar, e para virar tem que aliviar o pé do freio e dar a volante, né, então isso aí são algumas coisas que deve se prestar atenção aí, né, no ajuste do ABS. Não adianta você querer dar todo o volante para um lado para deixar a curva, o ABS vai aliviar, vai fazer todo o trabalho, não é bem assim, tá? Aqui, né, também de novo aí do manual de ABS da Bosch são os níveis, né, a descrição dos níveis. Claro que a letra aqui tá pequena, quem quiser pesquisa manual de operação ABS Bosch no Google, você vai encontrar. Lá, e aí tem, né, os modos de ABS, não necessariamente, né, os ABS vão ser lineares, então assim, às vezes ele tem um modo que tem o 1, o 2 e o 3, às vezes a próxima sequência lógica desse ABS aqui vai ser um 9, né, dependendo de como ele é configurado. Isso vai depender da calibração específica do seu carro, então é importante, né, ver essa documentação e você entender exatamente assim, o que faz. Se o ABS tem, dependendo da Bosch, tem um sistema que compensa, né, que deixa deslizar mais em velocidades maiores às vezes, outra que deixa deslizar menos em velocidades menores. Então assim, é importante ver, né, como ele opera aí no seu carro para você estar, né, podendo fazer esses ajustes de acordo com a situação que está sendo apresentada, né. Isso aqui é o exemplo da Bosch, mas também tem outros controladores aí de ABS, e a Bosch faz cada um para cada tipo de carro, né? Então o que está aqui não necessariamente vai refletir o que está lá no seu carro, às vezes que você instalou um sistema Bosch, então é importante, né, conversar com a fábrica, entender, né, qual que é a configuração que está lá naquele ABS para você tomar aí a melhor decisão. E aqui, né, esse gráfico é o gráfico que eu falo, né, que eu chamo de eficiência aí de ABS, né? Como que você sabe, caramba, eu passei do ponto de pressão de freio de ABS, né, que muita gente pensa, vou dar toda a patada no ABS para o ABS funcionar. Tem que lembrar o seguinte, né? Vamos voltar aqui para os componentes. Como que o ABS alivia essa pressão? Ele tem válvulas aqui dentro desse, não sei porque a caneta sumiu, mas ele tem válvulas dentro dessa controladora, e essas válvulas abrem e fecham. E isso é um componente eletrônico, né? Ele não é instantâneo, ele precisa de um tempo de processamento, e essa válvula tem um tempo de atuação.
E como que a gente vê isso, né? A gente vê por esse corte. Você vê que esse corte aqui não é perfeito, ele não deixa aqui sendo uma linha com a condição aqui ideal, ele tem um atraso. E se você dá mais pressão, significa que esse corte ele vai ter que acontecer por um tempo maior. Como por exemplo aqui, né? Às vezes, o ideal aqui de cortar essa pressão seria cortar até aqui e depois já voltar. Só que se está com muita pressão, ele vai ter que fazer, né, um corte por um tempo maior para a pressão chegar naquele nível. E naturalmente ele vai demorar mais tempo para fechar de novo. Então, esse gráfico aqui representa muito isso, que no simulador, que esse aqui de novo é um gráfico de simulador, esse efeito é até um pouco exagerado, né? Então aqui a gente tem o comportamento normal, que é que ele segue mais pressão de freio, você está parando mais o carro de maneira linear, de acordo com o que aumenta a pressão. E aqui chega num ponto, né, que simplesmente para de crescer. Se você coloca mais pressão aqui de freio, você vê que não tem uma relação de que, olha, tá aumentando, né? Como se fosse aqui. A gente tem muito mais pontos aqui nessa área do que nessa área. Então, se você cresce aqui, você vê que eu nem coloquei mais do que 90% aqui de pressão de freio, porque o que acontece? O ABS ele começa a ficar mais ineficiente e às vezes até pode acontecer isso, né? De você dar mais pressão, o carro até perder eficiência de frenagem e fica parando menos, né? Com mais pressão de freio. Então é aquele ponto, né, que eu comentei. Se o ABS já está vibrando, ele já está atuando, talvez só um pouquinho a mais de pressão que ele vai aceitar, né, para começar a atuar nas outras rodas. Mas se ele já está atuando já em todas as rodas, não adianta de nada, né, você colocar mais pressão. Você só vai estar, né, atrasando o efeito do sistema, né, de ABS e levando mais tempo para ele processar e consequentemente perdendo desempenho, né. De ABS é isso que eu tinha para passar, né? Claro que isso é só uma introdução, aquilo que eu falei. Procure o fabricante, procure como o seu ABS funciona. Às vezes, se você tem acesso a essa calibragem, faça um mapa diferente de acordo com a situação que pede, né? Também é importantíssimo, né? Dentro de pista, né? Não coloquei aqui no slide, mas o ABS ele é altamente dependente, né, de saber o diâmetro do pneu. E quando você troca de pneu seco para pneu de chuva, eles têm diâmetros diferentes, né? Que o pneu seco ele vai ter um tamanho, o pneu de chuva pelos sulcos ele tem um tamanho maior. E aí você precisa de informar isso. Então, se você não muda aquela chave, né, que o carro tem uma chave para dizer isso, é importantíssimo que ela esteja na posição correta para o carro saber qual é a velocidade que a roda tá, para ele tomar, né, a atitude certa aí na controladora do ABS. Então, terminando esse vídeo com essa dica super importante, né, para prestar atenção nesses detalhes. Obrigado aí pela atenção em mais um vídeo. Até o próximo episódio. Valeu!